E aí, beleza? Há muito tempo, no final da última grande era do gelo, surgiu no norte uma rainha poderosa chamada Juliana. Sua grande ambição era expandir seu domínio por todas as partes do mundo. Ela reuniu um exército e deu à luz um filho chamado Necron. Ela o ensinou as artes negras e os poderes da mente. Quando Necron atingiu a idade adulta, dominou seus poderes que usou para tomar o controle. De seu castelo chamado Pico de Gelo, ele envia uma geleira gigante que avança para o sul, contra a qual ninguém consegue resistir. Os sobreviventes da humanidade fugiram para o sul até uma fortaleza além da montanha de vulcões chamada Guarda-Fogo, governada pelo generoso rei Jerônimo. Mesmo assim, Necron continuou empurrando as geleiras terríveis rumo ao sul, em direção a Guarda-Fogo, onde a batalha entre fogo e gelo persiste. Necron canaliza seu poder para empurrar as geleiras para o sul, destruindo os muros da Vila do Norte. Quando os muros caem, ele envia seu exército para atacar os humanos indefesos. Larn finge estar morto quando a vila é invadida, até encontrar uma oportunidade para fugir. Ele mata um dos homens de Necron, mas os outros desconfiam dele e o perseguem pela floresta. Ele sobe em uma árvore gigante, tentando escapar dos perseguidores, mas eles também escalam. Larn é forçado a pular quando fica encurralado e os galhos e cipós amortecem sua queda. Tendo vencido o confronto, a rainha maligna, Juliana envia emissários até Guarda-Fogo para entregar suas novas exigências. Necron afirma que o rei Jerônimo não vai se submeter, mas Juliana insiste e manda seus homens enviarem lembranças à princesa. Em Guarda-Fogo, Teegra, filha do rei, está irritada por ter sido deixada de fora da reunião com os homens de Necron. O rei Jerônimo e seu filho Taro se encontram com os emissários de Necron, mas se irritam ao ouvirem a exigência de rendição. De repente, escutam os gritos de Teegra vindos da torre do castelo e percebem que os emissários da rainha foram apenas uma distração para raptar a princesa. Nem seu tutor nem a pantera guardiã conseguiram detê-los. Taro rapidamente envia seus homens montados em falcões dragão para persegui-los. Os homens de Necron param em um poço para beber água a caminho do Pico de Gelo. Teegra os seduz com seu charme e os engana para que a deixem entrar na água. Ela então mergulha e escapa nadando. Quando estão prestes a alcançá-la, ela se esconde dentro de um tronco oco. Eles quase a encontram, mas um dos homens de Necron tem o braço mordido por uma centopeia gigante. Quando se afastam, Teegra escapa rapidamente até o outro lado do rio em um pedaço de madeira. Ela quase é capturada, mas um dragão de Komodo gigante aparece e elimina seus perseguidores. A rainha fica furiosa ao descobrir que perderam a princesa e ameaça matar seus homens se não a encontrarem. Enquanto isso, Larn vagueia pelo deserto até se ver cercado por uma alcateia de lobos selvagens. Ele tenta se defender quando um caçador mascarado aparece do nada e o salva. Depois ele encontra algumas ruínas e decide passar a noite ali. À noite, Larn ouve barulhos na floresta e finge estar dormindo para surpreender quem se aproxima. A princesa Teegra. Ela tenta pegar sua comida, mas ao ser flagrada, o leva até um penhasco onde crescem frutas silvestres. Eles rapidamente se aproximam, compartilhando comida e se aquecendo nas noites frias. No dia seguinte, Teegra parte em direção a Guarda-Fogo e Larn pede para ir com ela. Brincando, eles acabam caindo na água quando Larn é repentinamente puxado por um polvo gigante. Teegra sobe à superfície, enquanto Larn é arrastado para o fundo. Ele tenta se libertar com uma adaga, mas a criatura não o solta. Quando está quase desmaiando, ele usa um galho afiado para furar o olho do monstro, que o lança violentamente de volta à margem. Os homens de Necron encontram Teegra e a recapturam. Mais tarde, Larn recobra a consciência, mas está muito fraco para se mover. Dark Wolf, o misterioso caçador mascarado, o encontra desacordado e cuida de seus ferimentos. Ele amarra Larn na cama com medo de que ele se machuque após ser envenenado pela criatura marinha. No início, Larn pensa que ele é um dos homens de Necron, mas depois descobre que Dark Wolf tem uma vingança pessoal contra Necron e sua mãe, a rainha Juliana. Ele o aconselha a não ir atrás da morte, pois ela os encontrará em breve. Assim que se recupera, Dark Wolf e Larn voltam às ruínas e descobrem que Tigra foi capturada novamente pelos homens de Necron, então decidem seguir seus rastros. Os homens de Necron decidem acampar quando o céu escurece após o pôr do sol. Mais tarde naquela noite, todos ficaram completamente
bêbados e desmaiaram. Tiegra tenta se libertar de suas correntes usando uma adaga escondida, mas o sub-humano ao qual ela está acorrentada acorda e ela rapidamente o esfaqueia no abdômen. Ao perceber que não consegue romper as correntes com a adaga, ela arrasta lentamente o corpo morto, mas acaba caindo de um penhasco. Antes do amanhecer, Dark Wolf e Larn encontram o acampamento inimigo. Dark Wolf sugere que Larn procure Tigra enquanto ele distrai os homens de Necron. Aproveitando a neblina densa, Larn se esgueira por trás do acampamento inimigo para procurar Tigra, mas não a encontra em lugar algum. Dark Wolf tenta eliminar os inimigos um por um, mas são muitos, então decide fugir. Larn se recusa a ir embora, insistindo em encontrar Tigra, mas Dark Wolf promete voltar por ela. Ele propõe atrair os homens de Necron para uma armadilha. Eles rapidamente guiam os inimigos até um penhasco e começam a atirar pedras de cima. Quando ficam cercados, Dark Wolf empurra Larn do penhasco e diz para ele encontrar Tigra enquanto cuida dos soldados. Em Guarda-Fogo, o ansioso rei Jerônimo ordena que o príncipe Tarô vá até Necron e aceite suas exigências. Tarô se opõe fortemente, mas Jerônimo afirma que não tem escolha, já que Tiegra está em poder do inimigo. Ele explica que nenhum homem é inteiramente mau e tem esperança de conseguir negociar com Necron em troca da filha. Mesmo relutante, Tarô parte rumo ao Pico de Gelo sob ordens do rei. Tiegra recupera a consciência, mas percebe que ainda está acorrentada a um dos homens de Necron. De repente, o gigante Otua aparece e a liberta. Ele a leva até seu mestre, a feiticeira Roleo, que lhe dá as boas-vindas e afirma que ela está segura ali. Tiegra está tão assustada com Otua que mal consegue se mover. Roleo a tranquiliza, dizendo que não há nada a temer e lhe oferece uma bebida para acalmá-la. Apesar da força sobre-humana de Otua, ela explica que Otua é gentil como uma criança. Tiegra adormece, o que sugere que Roleo colocou algo em sua bebida. Em seguida, ela arranca um fio de cabelo de Tiegra e o joga em um caldeirão para revelar seus segredos. Ela fica furiosa ao descobrir que Necron a deseja e que sua simples presença colocou o refúgio de Roleo em risco. Ao perceber o valor de Tiegra, Roleo envia alguém para buscar os homens de Necron, esperando agradar Necron ao usá-la como moeda de troca. Otua retorna com os homens de Necron, mas já é tarde. Ele é apunhalado pelas costas com uma lança. Quando Roleo descobre o que fizeram com seu filho, parte furiosa contra o líder, mas também é esfaqueada no abdômen. Com os dois mortos, o líder dos homens de Necron queima a cabana e recaptura Tiegra. Larn vê a fumaça ao longe e decide investigar apenas para encontrar as cinzas da cabana de Roleo. Sem querer, ele derruba os restos de Roleo, que agora virou uma morta-viva. Ela conta como os homens de Necron a transformaram naquilo. Quando ele pergunta para onde levaram Tiegra, ela inicialmente se recusa a responder. Prometendo vingar-se, ela explica que Tiegra foi levada para Acatar, rumo ao reino de Necron. Larn chega a Acatar, mas já é tarde demais. Juliana partiu de barco com Tiegra. Depois ele ouve os homens de Tarô se preparando para embarcar rumo ao Pico de Gelo. Ele se esgueira e se esconde a bordo. No Pico de Gelo, Juliana apresenta Tiegra a Necron e diz que ela será sua noiva e dará herdeiros. Apesar dos planos de Juliana, Necron se recusa a se casar e explica que não precisa de esposa nem de filhos. Tiegra se levanta e tenta convencê-lo a restaurar a paz, apelando para sua posição de poder. Ela diz que apenas ele pode conceder a paz entre seus povos. Quando estende a mão em sinal de amizade, Necron explode em gargalhadas, dizendo desprezar a paz e também Tiegra. Necron ameaça sua mãe, dizendo que se ela continuar tramando pelas suas costas, enfrentará consequências graves. Eles mantêm a princesa prisioneira e a jogam em um poço. Antes que o barco de Tarô chegue às margens do Pico de Gelo, Larn se esgueira pelas montanhas. Enquanto os homens de Necron estão focados nos emissários de Guarda-Fogo, Larn entra escondido no castelo. Tarô se encontra com Necron para negociar a paz e a libertação de sua irmã, mas Necron recusa. Ele provoca Tarô dizendo que quer se deitar com sua irmã. Quando ele tenta atacá-lo, Necron usa seus poderes para paralisá-lo e os força a lutar entre si. Depois, seus corpos são jogados no mesmo poço onde Tiegra está presa. Ainda despercebido, Larn pega um arco e dispara uma flecha contra Necron, mas erra o alvo. Necron usa seus poderes contra ele e os guardas então capturam Larn. Curioso,
furioso, Necron desafia Larn para um duelo, mas quando Larn o fere, ele é forçado a usar seus poderes para enfraquecê-lo. Tegra acorda ao lado de seu irmão morto e grita em choque e tristeza. Em seguida, ela pega sua adaga e tenta fugir. Ao ouvir passos, esconde-se atrás de uma coluna e vê um guarda levar Larn para uma cela. Enquanto ela procura uma chave para libertá-lo, um dos guardas a encontra. Ao mesmo tempo, Larn se esconde em sua cela para parecer que escapou. Quando o guarda entra para verificar, ele o nocauteia por trás. Ele queria procurar por Tigra, mas logo é descoberto pelos homens de Necron. Então escapa por uma abertura na parede, mas Necron convoca uma tempestade para impedir sua fuga. Mais tarde, ele escorrega e cai no chão, sendo alcançado pelos perseguidores. Darkwolf aparece e o salva. Ele derrota os inimigos e retorna com Larn para guarda-fogo. Com as geleiras de Necron se aproximando, o rei Jerônimo planeja liberar a lava do vulcão. Larn informa ao rei que Necron matou seu filho e suspeita que Tegra ainda esteja viva. Darkwolf pede ao rei seus falcões dragão para atacar Necron, mas o rei se preocupa por serem poucos para um ataque eficaz, enquanto Darkwolf afirma que basta um deles alcançar Necron para detê-lo. Com Darkwolf liderando, eles lançam um ataque contra o Pico de Gelo. Os homens de Necron veem a aproximação e atiram pedras. Quando voam mais fundo na caverna, são alvejados com flechas. Necron se empolga com a ousadia do ataque e faz destroços caírem sobre eles. Larn escapa por um buraco no teto, mas cai na neve. Juliana tenta manter Tegra cativa, mas ela se liberta e ajuda Larn a enfrentar os guardas. Darkwolf consegue desviar habilmente das flechas inimigas e chega à Sala do Trono, onde Necron o espera. Ele confronta o Rei do Gelo, que tenta detê-lo com seus poderes. Necron luta para contê-lo, mas Darkwolf se liberta apenas com sua determinação. Ele acerta um golpe fatal, matando Necron diante de Juliana, que grita em agonia pela perda do filho. Em seus últimos momentos, Necron usa seus poderes para amplificar as geleiras, o que faz o rei Jerônimo ordenar a liberação da lava. Quando a lava atravessa a montanha, o Pico de Gelo colapsa, enterrando os homens de Necron nos destroços. Larn e Tegra escapam da fortaleza em ruínas, montados em um falcão dragão. Após a grande batalha, Larn recobra a consciência e fica aliviado ao ver que Darkwolf sobreviveu e derrotou Necron. Um sub-humano sobrevive e implora por sua vida quando Larn está prestes a atacá-lo com uma pedra. Tegra o convence a desistir, dizendo que a batalha acabou e é hora de recomeçar. Eles se afastam de mãos dadas e mais tarde compartilham um beijo apaixonado à beira do lago, terminando assim Fogo e Gelo, a animação de aventura e fantasia de 1983. E eu espero você do outro lado do vulcão.